deixa um friozinho na barriga e faz super diferente na nota final. E no episódio de hoje a gente trouxe nosso professor de redação, Felipe, para dar umas diquinhas para você que tem dúvida na sua redação do Enem. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Primeiro eu agradecer pelo convite do pessoal do podcast. Fico muito feliz em poder contribuir de alguma maneira, né? E falar um pouquinho da redação para tentar ajudar na hora. Bom, Felipe, para começar, muitos alunos têm dúvida do que os avaliadores esperam deles durante a redação, sobre a sua escrita. Quais são os principais critérios de avaliação na redação do Enem? Boa pergunta. Isso é interessante, né? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é não fugir ao tema, né? Não fugir ao tema é muito importante. Então, uma dica boa para não fugir ao tema é que você coloque as palavras do tema, né? Que a gente chama dos núcleos temáticos, na sua redação, de preferência logo na introdução, porque isso evita que seu texto fuja ao tema, né? Então isso é um critério básico, né? Pode ser as palavras que estão lá ou pode ser sinônimos dessas palavras, né? Então, e assim, das competências específicas, a competência 1 ela vai avaliar principalmente a questão gramatical, né? Questão de escrita, de acentuação, de se está legível, pontuação, né? Então a questão gramatical entra na competência 1, né? Escolha lexical também. Na competência 2 é a estrutura do texto, né? Se você entende o que é um texto dissertativo argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. E se você tem algum repertório específico para aquele tema. Isso aí depois a gente pode voltar a falar um pouquinho de repertório de bolso, né, que está bombando agora nesse finalzinho. Na competência 3 é a sua capacidade de articular seu texto, desenvolvimento. Na competência 4 é os conectivos. Então, assim, mesmo que a gente saiba que um texto, para ter bem articulado, não precisa utilizar conectivos, que essa articulação pode ser implícita no texto, né? No Enem isso é diferenciado porque eles exigem que você deixe explícito os conectivos, né? Então abusar dos conectivos. E na competência 5 vai avaliar uma proposta de intervenção que deve ter 5 elementos. Então cada uma vale 200 pontos, somando tudo dá 1000. E falando em avaliação, muitas vezes os alunos eles sabem, né, quais são os critérios, mas acaba dando aquela escorregadinha na hora de escrever. Qual que você acha que é o maior erro que os alunos cometem na hora de escrever a redação? Assim, o erro mais grave eu acho que é tangenciar o tema. Às vezes nem é fuga ao tema, né, mas é tangenciar o tema. Então, às vezes tem um tema e aí o aluno, por exemplo, ano passado teve, né, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. E como trata de herança africana, né, então a gente está falando aí de povos originários da África, né, e a gente está falando também de, muitas vezes, de racismo. Às vezes o aluno, por ter estudado muito sobre racismo, ele acaba focando só em racismo e não trata do tema específico. Então ele vai tangenciar, ele está falando de certa maneira daquilo, mas ele não está indo ao ponto, né? Então isso acontece muito, assim. Então eu aconselharia fazer o seguinte: todo parágrafo que for feito, né, depois do parágrafo, dá uma relida no tema, para ver se aquele parágrafo está direcionado para o tema e não para uma característica, um ponto específico do tema, porque isso é muito comum acontecer e perde muitos pontos. Bom, muitos alunos acham que existe alguma receita para a gente fazer uma redação perfeita. Existe alguma estrutura ideal para você escrever o seu texto na redação? Então, isso é bem complicado, né? Porque a intenção original do Enem é que a pessoa crie na hora algo original, né? Autêntico, a partir do seu conhecimento prévio, né? Do que ele foi aprendendo ao longo do ensino médio. Mas a gente sabe que na prática isso não é totalmente verdade, né? Porque muitas pessoas vão com o modelinho relativamente pronto e adapta ele na hora de acordo com o tema, né? O ideal, eu acho que seria começar tentando, na introdução, falar de uma coisa específica do tema, né? Então, como a gente vem treinando aí ao longo dos anos, né? A gente tentar um repertório específico no tema para demonstrar que você está pensando naquele tema e você não está só reproduzindo uma ideia pronta, né?
Então eu acho que isso é legal, é interessante, porque isso também você vai conquistando o seu leitor, no caso do avaliador, né? Você vai conquistando o avaliador mostrando que você não está ali com uma máquina que só está reproduzindo algo que você decorou, né? E cada vez mais, cada ano que passa, eles estão enrijecendo mais esse critério de correção. Já da estrutura, né, também tem as citações e os repertórios. Você acha que um repertório cultural faz toda a diferença? Faz bastante, né? Porque assim, o repertório sociocultural ele é avaliado na competência 2, né? Então você só consegue tirar 200 na competência 2 se você utilizar um repertório que seja produtivo, né? Então assim, a gente tem 3 critérios para avaliar o repertório, né? Porque é legitimado, pertinente e produtivo. O legitimado é que quer ser verdade ou não, né? Então não adianta você citar, por exemplo, você vai lá e cita um trecho de uma música, só que o trecho daquela música não pertence a quem você disse que pertence, né? Então isso seria não legitimado, você está falando uma mentira ali, né? É basicamente isso. O pertinente é que tem a ver com o assunto e com o tema, né? Então, se por exemplo, como exemplo do ano passado, que foi esse da herança africana, você poderia usar um repertório que fala de racismo, por exemplo, que ele está ligado ali ao assunto, né? E o produtivo é que ele pensa e te ajuda a pensar especificamente o tema, né? Então são esses 3 critérios. E aí, ele te ajuda nisso na competência 2, então você vai tirar, se você usar um repertório específico para aquele tema, você vai tirar 200, e além disso, essas citações, ela te ajuda a organizar as suas ideias, né? Porque muitas vezes quando a gente vai afirmar algo, a gente não tem um respaldo para falar aquilo. Então quando você cita uma autoridade, um filósofo, ele ajuda você a começar esse pensamento para, ao longo do texto, você ir desenvolvendo e provando. Bom, tem uma coisa que muitos alunos cometem alguns erros por não dominar um tema. E quando abre o caderno de redação e olha, fica perdido e se desespera. O que você acha que os alunos devem fazer quando não domina aquele tema? Porque, por exemplo, no nosso simulado do Enem, no 4º bimestre, teve muitos alunos que ficaram perdidos e não sabiam o que significavam algumas palavras do nosso tema. E aí muitos acabaram fugindo por não dominar aquele tema. O que você acha que a gente deve fazer? Então, esse último simulado pegou todo mundo de surpresa, né? Porque foi sobre a Previdência Social. E aí a Previdência Social realmente é um tema muito complexo, né? Eu acho um tema difícil até tal. Eu acho que é o seguinte, no próprio texto motivador, nos textos motivadores, né? Tem uma estrutura que se segue quando a prova vai ser preparada, né? Então, por exemplo, se for tratar de um tema que não é amplamente debatido, assim, pelo menos, principalmente nesse ambiente mais jovem do ensino médio, né? Eles vão ter um texto lá para conceituar o que está se dizendo. Isso é comum deles, né? Porque o Enem, né? Ele não está ali para fazer pegadinhas, né? Ao contrário de vestibulares e ao contrário do que era antes do Enem. Então o Enem, ele muda um pouco essa perspectiva de que o aluno tem que mostrar que ele entende o que é pegadinha. Isso acontece muito em concursos públicos, né? Então concurso público tem muitas pegadinhas, tem uma palavra ali para te desviar, para te enganar, né? E o Enem não trabalha isso, tanto que as questões, né, objetivas, nenhuma tem lá, não, marque a errada, né? Então vai estar sempre fazendo uma afirmação e você tem que completar essa afirmação a partir da leitura do texto. Então, quando você não sabe o tema, o mais interessante é você tentar buscar ali o seu raciocínio dentro dos próprios textos motivadores. Só que aí tem um porém, né? Você não vai poder copiar o texto motivador. Então você vai se basear nele para direcionar. Então, por exemplo, né, para quem não fez o simulado e está ouvindo, né, foi sobre a Previdência Social e estava discutindo os desafios para a Previdência Social. Mas no próprio texto motivador, está falando que um dos desafios, estava mostrando por dados, né,
né? A questão da pirâmide etária, né? Porque a nossa sociedade está envelhecendo muito. Então isso era um problema que poderia ser explorado, né? E estava mostrando como que a renda, o poder de compra do idoso, ele vem caindo. Então no próprio texto motivador estava falando dessas duas coisas. Então você podia explorar um em um desenvolvimento e outro em outro desenvolvimento. Então assim, se cai um tema e a gente não tem noção, pega a gente de surpresa, algo que é possível, né, de acontecer, é a gente tentar no texto motivadores tirar esse raciocínio. Então, só repetindo assim, né? Tirar o raciocínio quer dizer copiar, né? Porque se copiar, a sua nota vai cair muito também. E todo mundo acho que sonha, né, com a nota 900 mais. Você acha que tem algum segredo, né, para tirar essa nota? Eu acho que é prática, né? Estudar a prática, porque a escrita, ela é como um exercício físico, né? Então, assim, eu acho que é a mesma coisa a gente olhar uma corrida e ver uma pessoa ganhando e desejar chegar em primeiro lugar como aquela pessoa e achar que uma semana antes a gente vai começar a treinar e vai conseguir competir com a pessoa que está ali há anos fazendo aquilo, né? Então eu acho que primeiro é prática para ter uma consciência linguística, né? Essa consciência linguística, a gente sabe o que a gente está escrevendo, por que a gente está colocando aquilo, por que a gente está colocando a vírgula, por que a gente está colocando o conectivo, por que o conectivo tal não é o outro. Essa consciência do texto é que faz muita diferença, porque eu acho que chegar a 800 não é uma coisa tão difícil, né? Agora, de 900 mais, já começa a ser mais detalhes que fazem diferença, né? Então, se chegar a 800, 840, tal, no terceiro ano, eu acho que é uma coisa, não é tão difícil, né? Agora, você manter acima de 900 é porque você tem que ter uma consciência do seu texto. E aí essa consciência do texto, ela só vem com prática, não tem jeito, né? E aí prática e orientação, né? Por isso que os professores vão meio que orientando por quê, né? Trabalhando o que tem que colocar, por que isso, por que não aquilo, e tentando entender e pensando no texto. Bom, e o Enem 2005 está se aproximando, e muitas pessoas com medo, muitas pessoas que vão fazer pela primeira vez. Qual você acha que vai ser o tema da redação desse ano? Nossa, essa é uma pergunta de milhões, né? É difícil, muito difícil, assim. Cada semana eu penso num tema diferente, elaboro uma proposta diferente, pensando que vai ser aquela, né? Assim, tem muita gente reafirmando que foi ano passado o lance do meio ambiente, né? Porque o meio ambiente tem a COP30 que vai acontecer agora, né? E assim, já passou da hora de falar sobre isso, mas assim, eu vou ser um pouco contrário, porque eu acho que seria uma coisa muito esperada, assim, né? E na redação eles não têm surpreendido a gente a cada ano. Então, assim, uma coisa que eu estava pensando outro dia, que é o lance da saúde bucal, né? Eu acho que é um tema, assim, que está lá no SUS como direito constitucional, né? Está na Constituição como direito constitucional, que o SUS deveria oferecer, a gente sabe que não oferece, e é uma coisa que afeta muitos brasileiros, né? Então, assim, eu pensei, eu chutaria, né? E aí é totalmente chute, né? Porque é uma coisa, é totalmente improvável, mas é ao mesmo tempo presente na vida de vários brasileiros, né? O lance da saúde bucal é uma coisa que o Estado junto com o município deveria oferecer, mas a gente sabe que na prática não oferece, então a gente teria que pensar caminhos até para chamar a atenção isso, porque uma das coisas que a gente tem que pensar na hora que sugerir o tema é que o Enem, ele se propõe a ser uma prova educativa também, né? Enquanto você está fazendo a prova, você está também tendo contato com coisas que normalmente você não teria. Então, por exemplo, a questão do meio ambiente, que eu acho importantíssima, urgente, assim, já passou da hora, né, de ter mais discussões sobre isso, agora inclusive que foi liberado para fazer a investigação lá para sugar mais petróleo, né, tal, é uma coisa que está em pauta na sociedade, sabe? Não deixa de estar em pauta, né? Então, pensando por essa perspectiva, isso, né? Uma outra coisa que aí, assim, que saiu essa semana, não sei se vocês viram lá no MEC, né? Porque é o ministro da Educação, ele meio que sugerindo o lance de evasão escolar, sabe? Ele falou, assim, o lance de como
acabar mesmo, né, com essa evasão escolar, né? Isso poderia acontecer, mas eu não aposto muito, até porque o governo já vem fazendo vários programas para tentar impedir isso, como o pé de meia, para quem estuda em escola pública e tal. Então, assim, eu estou bem, assim, apostando mesmo, né, na loteria, que seria saúde bucal. E falando em repertório, como você acha que o aluno pode escolher um bom repertório para usar na redação? Agora que tem esses repertórios coringas e... Legal essa pergunta também, porque assim, é engraçado que ano passado estava aqui e a gente estava discutindo alguma coisa que tinha saído pré-ENEM, que a galera estava preocupada, né? Em cada ano bomba uma notícia diferente, assim. E esse ano uma coisa que eu vi que foi muito comentada foi a ideia do repertório de bolso, né? Só que essa ideia do repertório de bolso, ela já existe desde sempre. O que aconteceu, e aí vocês tiveram azar com isso, né? Foi que desde o ano passado eles começaram a ser mais rígidos em relação ao repertório. Então aí eu vou falar um pouco disso para responder a sua pergunta. O que acontece? O repertório, ele teoricamente, ele deve ser pensado para te ajudar no raciocínio do tema, né? E o que muita gente faz é pega um repertório coringa e utiliza aquele ali. Então, por exemplo, na Constituição, a gente pode pegar assim, a Constituição garante direito à saúde, educação, moradia, bem-estar, né? E algumas outras coisas. Então, se a gente pegar só esses elementos aí, a gente consegue fazer 99,9% das redações. Só que isso é uma coisa geral. Então, você falar sobre isso, você não está falando especificamente do tema. E até ano passado, isso meio que era feito vista grossa em relação a isso, né? E aí ano passado, até porque o negócio do Enem está ficando cada vez mais um modelo pronto, né? Eles priorizaram isso, né? Na hora da correção eles falaram, não, o repertório de bolso, esses repertórios coringas vão ser pontuados, né? Então vão ser pontuados, então tem que ter um repertório pensado para o tema. E aí isso foi bom porque até para mim que sou professor, né, a gente voltou a discutir temas de redação, porque antes a gente estava discutindo modelos prontos, né? Então era um treinamento de modelo pronto para reproduzir na hora. E aí você meio que perde até um pouco a função do professor, né? E talvez um chat GPT pode fazer isso melhor do que um professor. Então a gente volta a discutir temas, a problematizar esses temas. Só que aí sempre tem uma brechinha, que aí a ideia é o seguinte: se você tem que ter um repertório sociocultural produtivo ao longo do seu texto, né? Então você pode escolher colocar ele na introdução, no D1 ou no D2. Então, se você pensa que aquele problema pode ser culpa, por exemplo, do governo, aí você tem um repertório voltado para o governo, para pensar o governo em função daquele problema, né? Ou se você pensa que é a mídia, que é a família, que é o sistema capitalista, que é uma mentalidade atrasada, então você pode ter esses repertórios meio que na manga para adaptá-lo à sua argumentação, desde que você já tenha utilizado um repertório específico para pensar aquele tema. Bom, para todo estudante do ensino médio é muito importante o Enem. E eu queria que você deixasse um conselho para quem está no primeiro ano, que vai fazer agora, está com aquele medo, e para quem está no terceiro ano e já vai sair da escola e depende dessa nota da redação. É muito difícil a gente falar com isso, até porque nós somos, né, e aí vocês mais um pouquinho ainda, né, de modo geral, uma geração ansiosa, né? A gente é uma geração ansiosa, né? A gente quer, por causa de vários motivos, a gente vem se tornando gerações cada vez mais ansiosas. Mas entender que é um processo, né? É um processo como uma outra coisa. Aí fica muito difícil eu como professor falar, porque eu já passei por isso e fica parecendo que estou diminuindo essa ansiedade, né? Mas não é. Mas assim, eu acho que talvez esse pensamento de entender que não vai ser a primeira vez que você vai estar numa situação dessa, nem vai ser a última, e você não é a primeira pessoa, talvez traga um pouco de conforto, entender que não tem um jeito certo de se portar e um jeito errado. Eu acho que aí os simulados servem para isso, né? Para entender assim, como que eu funciono melhor, né?
Eu funciono melhor começando pela redação, eu funciono melhor começando pelas questões que eu tenho mais facilidade, porque no início a gente fica mais tenso, né? Então a adrenalina está lá em cima, na hora que você pode começar, a adrenalina fica lá em cima. E a tendência aí depois ir acalmando um pouco, né? Então aí de pessoa para pessoa que tem que entender essa dinâmica própria, assim, né? Como que funciona, né? Eu sugeriria começar pela redação, mas aí é porque é minha área, talvez, né? Então, talvez uma pessoa que tem mais facilidade em história comece por história, né? Então, eu acho que os simulados treinaram bem, é isso que tem que ter em mente. E para finalizar, se você pudesse dar uma dica de ouro para quem vai fazer a redação do Enem, qual seria? Dica de ouro? A dica de ouro, principalmente para quem pegar o tema, não saber o que escrever, eu acho que é tentar reproduzir o tema já logo na introdução, de uma maneira articulada, óbvio, para não fugir do tema, né? Então, assim, primeiro e segundo ano não tem muito isso. E são várias dicas, né? Vou dar, mas essa é de ouro, aí é difícil, né? E tentar culpar alguém, assim, pelo problema que vai aparecer lá. Porque o Enem ele sempre vai trabalhar com o problema da realidade brasileira, né? A gente já falou disso em outras ocasiões, né? Sempre assim. Não vai ser uma coisa mais abstrata e filosófica, que é diferente dos vestibulares, por exemplo, que vai ter agora lá em São Paulo esse final de semana, né? Lá é uma coisa mais filosófica, que aí impede até de pensar em modelos coringas e tal. Agora, no Enem, ele tem essa diretriz que é trabalhar o problema da realidade brasileira, né? Então, se existe o problema da realidade brasileira, o ideal é você culpar alguém desse problema, né? Alguém, alguma instituição, algum órgão, família, igreja, Estado, mídia, então, sistema neoliberal, enfim, culpar alguém de algo para você conseguir desenvolver mais, porque quando a gente culpa, fica mais fácil do que a gente assumir a culpa, né? Então, a gente culpar alguém fica muito mais tranquilo do que a gente tentar desenvolver sem ter um culpado comum, né? Então, acho que essa seria uma dica. Bom, eu queria agradecer demais a sua presença por ter aceitado o convite para fazer parte do nosso podcast e também espero que tenha ajudado você, aluno do ensino médio, a fazer a sua redação, né, com algumas dicas que a gente teve aqui. Muito obrigada, até a próxima. Eu queria agradecer também. Eu queria agradecer também pelo convite novamente, fazer parte do Papo Reto podcast. É sempre um prazer conversar com pessoas que estão interessadas em ouvir. Muito obrigado. Tchau, gente.